Pode até parecer gostoso, pode até parecer legal, mas o pecado é perigoso e amargo no final. Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a semana? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Divertida. Nós já estamos na lição 10, olha só como o tempo está passando, hein? Mas não tem sido bom? E como igreja, eu quero convidar você a orar comigo agora. Aí onde você está, sentadinho, do jeitinho que você estiver, feche seus olhinhos, vamos falar com Deus, pedir que Ele nos ajude a entender a lição de hoje, agradecer porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigada por esse dia e pela semana que passou. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Nós queremos te agradecer por todas essas bênçãos e te pedir que nos ajude a entender a lição de hoje e que a gente, ao entender, possa praticar também a cada dia, fazendo sempre a tua vontade. Perdoa o nosso pecado. Fica conosco, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vocês aprenderam na lição passada com a tia Elisa que nada fica escondido de Deus, não é verdade? Nada. Por menor que seja a coisa ou aquilo que você tenha feito, nada fica escondido de Deus. Deus é o Senhor, Criador do universo. Como Ele pode não ver as menores coisas? Ele criou todos os detalhes. Ele criou a natureza perfeita, colorida, criou a mim, criou você. E aí nos criou diferentes, cada um Ele fez de uma forma tão especial. Como esconder alguma coisa dele? Nada fica escondido do nosso Deus. E aí vocês ouviram uma história que até a gente vai precisar pensar um pouco sobre isso, um pouquinho mais. Vocês lembram quem é esse aqui? Isso, é o rei Davi. Pois é. Pela carinha dele, assim, já triste, a gente já pode lembrar, começa a lembrar, né, o que foi que aconteceu. Davi havia se tornado rei do povo de Israel. Ele era muito valente, desde rapazinho, vocês lembram, né? Sempre muito valente, lutou com o gigante, era um filho obediente ao seu pai, gostava de agradar o coração de Deus. Ele, mesmo quando foi perseguido pelo rei Saul, ele não matou o rei, poupou a vida do rei. Vocês lembram disso tudo, né? Que a gente já conversou. E depois que Saul morreu, ele se tornou o rei. Ele já tinha sido até escolhido por Deus e ungido. Vocês lembram lá do profeta Samuel derramando o óleo da cabeça dele? Pois é. Esse era Davi. E aqui nós já temos o rei Davi. Aí a Bíblia vem e nos conta que uma das batalhas que estavam acontecendo, Davi não participou, ele não foi. Ele deixou os seus soldados irem, mandou outros comandantes e ele ficou em casa, lá no seu palácio. Ele estava olhando do terraço para o lado de fora e viu numa casa uma mulher tomando banho. Vocês lembram quem era essa mulher? Aquela? Uma mulher formosa? Pois é, Batseba. Ele chamou um dos seus empregados e perguntou quem era aquela mulher. Os empregados disseram: olha, ela é esposa
de um dos seus melhores soldados. E aí, Davi, ao saber disso, o que vocês acham que ele deveria ter feito? Continuado olhando, cobiçando, desejando a mulher do seu melhor soldado? Ou ele deveria ter virado as costas e ter ido para dentro de casa? Pois é, a Bíblia conta que ele continuou olhando e desejando aquilo que não era dele. Continuou olhando e mais do que isso, ele pediu que um dos seus empregados fosse buscar aquela mulher para ficar com ele no seu palácio. E assim foi. A mulher ficou com ele, Batseba ficou com ele. Diante de Deus, Davi estava totalmente errado, cometendo pecado, porque a palavra de Deus ensina que a gente não deve cobiçar aquilo que não é nosso. E outra, aquela mulher, ela tinha um marido. Davi poderia ter escolhido outra mulher que fosse solteira, mas ele não fez isso. Ele cobiçou e mandou buscar aquela mulher para ficar com ele. Batseba ficou com o rei, palácio. Depois de um tempo ela voltou para sua casa. E quando ela voltou para casa, ela descobriu que estava grávida. Grávida do rei Davi. Ela mandou avisar a ele que ela estava grávida. E o rei Davi, claro que ficou muito preocupado. E agora? Como é que eles iriam se explicar diante de todo mundo? Davi nessa hora acho que esqueceu que Deus vê todas as coisas. Ele não percebeu o pecado que ele estava cometendo ali, diante de Deus. Muito bem. O que Davi fez? Ele manda um recado aos seus soldados, ao comandante, pedindo que mandassem de volta para casa o seu melhor soldado, chamado Urias. Quando Urias chegou de volta, Davi disse a ele: olha, vá para sua casa, vá descansar, vá ter com a sua esposa. Só que Urias não fez isso. Ele não foi para casa. E aí, Davi ficou sem saber como resolver aquele problema. Resultado: Davi planejou a morte do soldado Urias. Ele mandou um recado para o seu comandante, pedindo que Urias estivesse logo na frente de batalha, para que ele pudesse ser ferido e morto. Com isso, ele não teria que explicar para Urias como a mulher dele estava grávida, e a mulher também não iria precisar fazer isso. Pois é, crianças, e tudo aconteceu como o rei Davi planejou. Urias foi para a frente de batalha, foi ferido e foi morto. O rei Davi, ele esqueceu completamente que Deus vê todas as coisas. Deus conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso coração. E vejam só, Davi, eu já falei para vocês, que sempre teve um coração bondoso, ele amava Deus, ele tinha prazer em agradar a Deus. Mas mesmo as pessoas que amam a Deus, que têm prazer em agradar a Deus, em agradar o coração de Deus, podem um dia se desviar do caminho certo e cometer pecado diante de Deus e dos homens, diante das pessoas. Com Davi não foi diferente. Nós também. Quando você vê uma moedinha em cima da mesa da sua casa, ou você vê uma figurinha de um amigo seu, ou você vê a borrachinha colorida de uma coleguinha, e você fica desejando,
Se você pegar, você estará cometendo pecado. A sua mãe pode até nem dar falta da moedinha, o seu amigo ou a sua amiga pode na hora nem perceber. Mas Deus vê todas as coisas, nada escapa ao olhar de Deus. E Davi, ele além de ter cobiçado, ele planejou a morte de Urias. Então, diante de Deus, ele cometeu esse pecado também. Que coisa triste, né? Davi, que a gente conhecia com um coração que perdoava, que amava a Deus, que na hora de matar até o rei Saul, a oportunidade que ele teve, ele escolheu fazer o bem, e agora ele vai e se desvia do caminho certo e pratica o pecado diante de Deus e dos homens. Pois é, e como nada fica escondido de Deus, como nós já falamos, Deus vê todas as coisas. Deus envia até Davi o profeta Natã. Vocês lembram qual era a função do profeta? Ele falava em nome de quem? Isso, de Deus. Ele trazia o recado de Deus. Ele falava às pessoas e Natã chegou para Davi e foi brigando com Davi? Não, ele contou antes uma história para Davi. Lembram disso? Para que Davi mesmo pudesse reconhecer o seu pecado, o seu erro. E aí Natã conta aquela história do homem rico que pega a única cordeirinha que o homem pobre tinha e dá de alimento para os seus convidados. E aí o profeta pergunta para Davi: o que você acha, ó rei, que esse homem merece? E vocês lembram qual foi a resposta de Davi? Davi ficou furioso com aquela história e disse: esse homem deve morrer. Então o profeta disse a ele: esse homem é você. Quando o profeta Natã falou isso, então Davi reconheceu ali o seu erro, o seu pecado. E ele se arrependeu. Isso é que é maravilhoso nessa história que a gente está ouvindo hoje, que vocês ouviram na semana passada. Isso é maravilhoso. Davi reconheceu o seu pecado e diante de Deus ele pediu perdão. A palavra de Deus ensina pra gente, lá no livro de Salmos, no capítulo 32, no versículo 5, ele diz assim: confessei o meu pecado e a minha maldade não escondi. Vejam, crianças, é importante que a gente peça perdão a Deus, que a gente peça perdão aos nossos pais quando nós fizermos malcriação, quando errarmos, não é verdade? Peça perdão ao amigo, ao irmão. É importante. Deus se agrada quando nós pedimos perdão, quando reconhecemos o nosso erro. E mais ainda, quando reconhecemos e não voltamos a repetir o mesmo erro. Isso é muito mais importante ainda. Então vejam, foi uma história triste porque teve um final triste, houve consequência por causa desse pecado. Vocês lembram da história que a tia Elisa contou semana passada? Pois é, aquele filho acabou morrendo. Então veja, o pecado ele traz tristeza, ele traz morte e ele nos separa de Deus. Mas quando confessamos, ele é fiel e é justo para nos perdoar e nos purificar, nos deixar limpinhos de novo, nos limpar de toda injustiça. Então, crianças, é importante que a gente guarde no coração essa palavra e pratique, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, uma boa semana e muita saudade.
Agora é hora da atividade. Aqui vocês vão olhar bem essa cena, descobrir o que é que o Tobias deve fazer depois que ele reconhecer que ele cometeu um pecado aqui. Ele desobedeceu aos seus pais e assistiu um programa que era proibido, tá bom? Agora vamos ver a próxima atividade. Essa atividade aqui, vocês vão fazer um envelopinho. Vocês podem criar um envelopinho, colar aqui e vão colocar dentro desse envelopinho pedidos de oração, ou seu, ou da sua mamãe, ou da sua vovó, ou do seu papai, do seu irmão, do seu amigo, para que você se lembre de orar por eles, porque Deus sempre ouve a nossa oração. Sim? Então, boa atividade. Um beijinho.